I had an epiphany, I was repeating history. I was doing everything I hated, a weight on my shoulders, I let it all get to me. I had an epiphany, I just smiled at my enemies. I was listening to everybody who was talking but never did shit for me. Yeah, I had an epiphany, I was looking at everybody else that's up in the industry, they ain't as sick as me. I had an epiphany, I was seeing somebody that never had. Estamos nós aqui novamente para falar de dois assuntos. Então os assuntos são medo, é o primeiro, e o segundo é horta. Nenhum assunto tem a ver com o outro, mas eu vou começar então com um assunto mais pesado, que é medo, né? E depois eu vou falar para vocês um pouco sobre horta e vocês vão ver essas imagens a seguir que vai ser da horta, demorou? Mas falando então sobre o medo, tem muita gente que tem medo de viajar. Quando eu estava no Brasil eu já tinha vontade de falar sobre esse assunto, inclusive, porque sempre foi um assunto muito pertinente. Eu vejo sempre muitas pessoas em grupos, tanto de pessoas que vão para Portugal ou grupo de mochileiro da internet. A galera sempre tem muito medo. E é claro que o medo é até bom de certa forma para a gente pensar um pouco mais nas circunstâncias, se precaver, né? Então o medo é muito bom pra gente se precaver, porque tipo, se você não tem medo, até em uma entrevista de emprego a empresa pode te perguntar se tem medo, ou se você é muito corajoso e tal. Você falando que você é muito corajoso e você não tem medo, às vezes você pode se arriscar a fazer alguma coisa e se prejudicar no seu trabalho. Então de certa forma o medo, é claro, nos ajuda. Mas por outro lado, o medo nos impede de fazer um monte de coisa, assim, tipo muita coisa. E principalmente de viver. Muitas vezes as pessoas têm medo, sei lá, de assumir alguma coisa. Tem gente que tem medo de, sei lá, de querer aprender, medo de mudar. O medo está sempre presente na nossa vida, tipo, na maior parte do tempo. E conforme as decisões que a gente vai tomando, o medo está ali presente, né? Tanto que por isso que pessoas que perdem muito medo faz muito as coisas assim, o que dá na telha, e muitas vezes se ferra. Agora está começando a escurecer, né? Eu estou no pôr do sol e muitas vezes a gente tem medo até de sair de casa. Por exemplo, eu estou em casa, tenho medo de sair, eu tenho medo de postar um vídeo. A gente tem que começar a praticar melhor o combate contra o medo. Isso é uma coisa que na nossa vida pode ser muito bom, e a gente aprende com o erro desse medo, sabe? Tipo, por exemplo, eu tô aqui, eu tô gravando um vídeo, tô postando na internet para as pessoas verem meu dia, minha tarde e tal. Tem gente que tem muito medo. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de medo até de ficar postando, o engajamento, preocupação e tudo mais. Mas por um lado é muito bom, cara, porque isso me obriga a fazer muitas coisas, e justamente esses são os acontecimentos quando eu combato o meu erro, sabe? Essa é a minha experiência que eu vivo combater o meu medo. Sei lá, muita gente tem medo de empreender em algum assunto, em alguma coisa, em uma empresa. Não tenha medo, vai lá e faça. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com turismo, mas eu tinha um pouco de medo também. Eu ia sair da minha zona de conforto, estudei 2 anos e pouco para trabalhar numa área de produção, área industrial, e acabei saindo dessa área para poder trabalhar com turismo. E foi algo que deu super certo assim, para mim. Trabalhei 1 ano e pouco, gostei muito de sair disso e vir para a Europa, poder também voltar até trabalhar com isso, mas abranger outra área, sabe? E isso que eu faço hoje em dia da internet é nada mais nada menos que um complemento para esse futuro que eu penso, sabe, fazer. E, sem medo, se joga. É por isso que eu falo, se joga, faça, não tenha medo. O medo é bom para você pensar nas circunstâncias das coisas. E queria compartilhar isso com vocês, essa questão do medo, sabe? Eu acredito que vocês conseguiram captar a mensagem. E agora eu vou falar sobre o segundo assunto. Acho que eu fechei o primeiro assunto, então se vir alguma coisa eu comento. Mas o segundo assunto então é horta. Cara, a horta é um negócio muito interessante. Primeiro que você tá ali cultivando comida, algo que vai poder te alimentar, e você vai se alimentar muito bem, mais saudável. Isso te traz muito benefício para a saúde. E aqui na Europa, aqui em Portugal especificamente, eles são muito apegados a isso, sabe? Ao orgânico, ao cultivo.
E no Brasil a gente tem até que bastante, né, isso, mas é mais nas áreas rurais. Se perdeu muito, assim, eu morava numa área média rural, mas não tinha isso. Quase ninguém tinha horta, era bem comum. E aqui eu vejo que é algo tão comum, cara, que dá até gosto, sabe, de estar vendo sempre, todo canto aqui é um exemplo, sabe, vocês vão ver nas imagens a seguir como que é interessante. É um parque bem pequeno, um parque industrial ao lado da rodovia, e dentro desse parque tem uma horta que os moradores daqui cuidam, e os alimentos são deles, sabe, é enorme a horta. É uma coisa que, tipo, se usassem os espaços, os terrenos baldios do Brasil, meu, e usassem para isso, seria muito incrível. Se as pessoas iam dar mais valor, ia estar cultivando alguma coisa, estar se alimentando melhor. Então, meu, é algo que eu observo aqui na Europa, eu tento passar para vocês e compartilhar e sempre ter isso compartilhado, sabe? Essa energia, essa experiência. Se a gente trocar, sempre estar compartilhando coisas boas com o outro e ajudando, a gente só tende a crescer juntos. Então essa é a mensagem do dia, e esse foi um vídeo mais curto, eu vou chamar de Daily Vlog Tarde, ou Daily Tarde Vlog. Acho que é Daily Tarde Vlog 1/5, porque é o 5º Daily Vlog. Eu tava a fim de sair um pouco, poder ver o pôr do sol, ouvir uma música. Tem dias que eu simplesmente quero fazer isso, sabe? Só andar, ver o pôr do sol, ouvir uma música. Às vezes filmar, às vezes não, mas isso ajuda muito. E as coisas simples fazem uma grande diferença na nossa vida. Acompanhe as imagens da horta.